Tá certo, né, gente? Nós estávamos conversando aqui na redação, todo mundo preocupado com essa questão dos aumentos, né? Peso no bolso, é tudo muito difícil da gente tratar e encarar. Um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, o que será que nos reserva a economia do nosso país? A gente vai conversar sobre isso com o economista Benito Salomão, está aqui com a gente nesse feriado para falar de um tema tão importante. Bom dia, feliz ano novo, Benito. Bom dia, Tânia, bom dia, telespectador, feliz ano novo a todos. Pois é, estamos falando em Feliz Ano Novo, dando boas mensagens e falando de bons desejos, mas também desses problemas que a gente enfrenta na questão da nossa economia. Eu queria começar pedindo para você fazer uma avaliação para a gente. 2016 foi um ano de uma recessão muito severa e 2017 a economia teve uma recuperação. A economia brasileira vem apresentando uma recuperação principalmente no segundo semestre do ano de 2017. É bem verdade que o Brasil passou por uma crise trienal, que começou no segundo bimestre de 2014 e adentrou ao primeiro trimestre de 2016. Portanto, 2017, perdão. Portanto, a boa notícia é que o país parou de piorar no ano de 2017 e para 2018 se espera que ele possa apresentar alguma capacidade de reação, alguma capacidade de crescimento. É bem verdade que bem aquém daquilo que a gente necessita enquanto um país de renda média e enquanto ainda um país jovem que somos. Quando a gente fala em o país deixou de piorar, nós podemos apontar alguns setores onde essas reações foram mais evidentes? Por exemplo, eu quero trazer o exemplo do setor de venda, da venda de veículos novos. Algumas pessoas, alguns especialistas conversaram comigo ao longo de 2017 observando este fenômeno. Sem dúvida nenhuma, né? Principalmente o setor de automóveis e o setor imobiliário, eles foram os que mais sofreram com essa crise de 2014 a 2016. Então, em 2017, eles começaram a ter um pequeno alívio, né, mas ainda modesto. Né, e eles ainda terão alguns anos pela frente para terminar esse ciclo de recuperação. Isso não acontece do dia para a noite. Em outros setores, você já consegue ver tendência de crescimento muito mais acelerada, como, por exemplo, o setor agrícola, né, que vai influenciar muito o resultado do PIB de 2017, foi ano de super safra. Alguns setores da indústria de transformação, principalmente de bens de consumo corrente, como vestuário, calçados, começaram a dar alguns sinais de recuperação. E o setor de serviços, né, que é o grande setor da economia brasileira, de forma geral, e da economia de Uberlândia, de forma específica. Né, é o setor que mais emprega. Né, a retomada do setor de serviços e do setor de varejo no segundo semestre tem sido o grande responsável, por exemplo, pela redução do desemprego, né, que chegou em 14 milhões de pessoas ali no primeiro bimestre do ano passado. É desesperador falar num número desse tamanho do desemprego, né? O Benito tem uma definição sobre inflação que eu acho muito interessante, muito fácil de entender e muito apropriada. A inflação seria o imposto sobre o pobre, Benito? Exatamente, né? Existe, inclusive, um termo da literatura, o imposto inflacionário. Entendeu? O mecanismo de reajuste de preços, né, ele causa uma ilusão monetária, que nós chamamos, e isso significa transferência de renda de consumidores e de trabalhadores, principalmente aqueles que ganham até 2 salários mínimos do mercado informal, para grandes monopólios, para grandes empresas e para o próprio governo. Então, quando você tem um cenário de queda aguda da inflação, como o apresentado recentemente, você tem um alívio na renda dos trabalhadores que estão podendo consumir mais, né? Principalmente consumir mais alimentos que caíram, né? Os aluguéis não caíram, porque é uma pergunta muito comum das pessoas, né? Ah, mas a gasolina, como nós acabamos de ver na matéria, subiu muito, a energia subiu muito. A inflação é uma cesta com 380 itens, é uma média ponderada com 380 itens. É normal que alguns se elevem, enquanto outros caiam. O aluguel caiu muito durante esse período de 2017. Né? No entanto, tiveram preços que cresceram, como o próprio combustível e a própria energia elétrica. Né? Mas o fato é que a média foi para 2,8%,
que é uma taxa de países europeus, é uma taxa do mundo desenvolvido, e com isso cria um alívio na renda da população. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse 2018, que eu citei, né, como um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo. O que a gente pode esperar da inflação de fato? Com a retomada do crescimento da economia brasileira, né, alguns analistas estimam 2,5%, outros estimam 3%, outros mais conservadores, como eu, estimam alguma coisa próxima de 2,2%. É natural que a inflação ela vá ressurgir aí ao longo desse ano, né? E com isso virá um aperto nos juros, né? Então essa taxa de juros, essa taxa básica de juros de 7%, ela não vai sobreviver esse ano, não. Né? Nós esperamos aí que em dezembro do próximo ano nós possamos ter uma inflação próximo de 4%, 4,5%, próximo do centro da meta, e uma taxa nominal de juros de 9%. Eu acho que é bastante razoável a gente acreditar nesse cenário para 2018. Benito, a economia, a movimentação da economia tem muito a ver com a questão de credibilidade, não é isso? Estou correta? Em ano de eleição, isso fica muito evidente, a gente pode dizer, um ano eleitoral, ele coloca, por exemplo, o mundo com os olhos voltados para o país, isso pode fazer diferença na nossa vida? Pode. Eu digo que o Brasil ele tem 3 testes de maturidade ao longo do ano de 2018 para se consolidar como uma democracia madura realmente e capaz de enfrentar os seus dilemas. Né? O primeiro teste de maturidade nós vamos ter que enfrentar logo agora, no começo do ano, que é a reforma da Previdência. Se nós seremos capazes de realizar essa reforma da Previdência, que foi um texto bastante enxugado em relação ao texto original, para evitar que o país quebre. Né? Então, esse é o primeiro teste de maturidade que nós teremos. O segundo teste de maturidade é exatamente a eleição. Seremos nós capazes de eleger um presidente reformista para realizar a nova agenda de reformas, para reconduzir o país a uma capacidade de crescimento. E o terceiro teste de maturidade significa pensar se a partir de 2019 o presidente eleito, caso seja reformista e não um populista à direita ou à esquerda, mas se esse presidente reformista terá condições de implementar essa agenda de reforma, ter ambiente político para fazer isso. Então são 3 testes de maturidade. E para as pessoas? Vamos dar um recadinho para o brasileiro, para o telespectador. Vai investir, vai comprar, vai consumir? Pé no freio, como é que é? Nós teremos boas modalidades de investimentos ao longo desse ano de 2018. Né? Eu acho que com o processo de retomada do crescimento da taxa de juros, a renda fixa volta a ser atrativa. Né? O consumo, dentro dos limites de prudência e de conservadorismo, a gente indica, né, o bem-estar das pessoas, mas sem endividamentos excessivos, né, porque a crise ronda ainda. Né? O Brasil é um doente, né, que saiu da UTI, passou para a enfermaria, mas ainda respira com a ajuda de aparelhos. Precisamos de tratamento. Precisamos ainda de tratamentos, né, de muito choque anafilático ainda nesse doente. Tá certo, Benito. Muito obrigada, viu, pela participação, entrevista valiosa aqui no nosso Manhã Total. E de qualquer forma, que os números sejam positivos e um feliz ano novo para você. Obrigado, Tânia. Obrigado, telespectador. Um feliz ano novo. Tá certo.